Que sábado incrível. Falando de entretenimento, não é o nosso foco por aqui, né? Mas de entretenimento nós temos final da Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors. Temos na Alemanha o Der Klassiker entre Dortmund e Bayern de Munique. O Bayern vem numa pressão danada porque foi eliminado pelo Saarbrücken da terceira divisão da Alemanha na DFB Pokal, a Copa da Alemanha. Temos o Palmeiras, que joga antes do Botafogo e tem pela primeira vez a chance de encostar na mesma pontuação do Botafogo, enfrentando o Atlético Paranaense. E tem tantos outros jogos bons, né? Então, assim, de entretenimento, estamos muito bem servidos nesse sábado. Agora, se teremos oportunidade de trabalho e se teremos pegadinhas pela frente, não sabemos. E é essa a resposta que a gente vai tentar conseguir no nosso planejamento de hoje. Então, eu convido você para fazê-lo junto comigo, para a gente fazer o nosso planejamento da melhor maneira possível. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento para esse sábado, dia 4 de novembro. Começamos na Série A italiana às 11 horas da manhã, onde o favorito Napoli, com uma cotação próxima de 1,50, enfrenta a Salernitana. O Napoli, nesse momento, ocupa a quinta colocação do campeonato, tem os mesmos 10 jogos de todas as equipes, né? Então o atual campeão está a 7 pontos de distância da Inter de Milão e a 5 pontos da Juventus. E a Salernitana é a última equipe do campeonato, ainda não conseguiu vencer nenhuma partida nessas 10 rodadas, junto com a Udinese, que também vive uma fase bem ruim, são as únicas equipes que não venceram ainda na Série A italiana. Apenas 4 pontos somados nos 10 jogos que fez. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber claramente que a Salernitana, que é uma equipe que está na última colocação, lanterna, que não venceu nenhuma partida, tem números horrorosos. Nenhuma vitória, não saiu na frente em nenhum jogo, sofreu gol em todas as partidas, uma média de gols sofridos acima de 2 gols por jogo e falhou em marcar em 40% dos jogos. O atual campeão Napoli, mesmo não sendo o líder da competição nesse momento, tem bons números fora de casa, 60% de vitória, saiu na frente em 40% dos jogos e ficou sem sofrer em 40% das partidas. Obviamente, quando você coloca o Napoli, que é um resquício, né? O mesmo time praticamente, só troca o treinador da temporada passada, campeão, contra o lanterna da competição, tudo vai ser melhor, né? O primeiro tempo do Napoli é bem superior em relação ao número de gols marcados, vitórias, menos derrotas, e o segundo tempo também é muito forte. O destaque da Salernitana é somente a quantidade de gols marcados na segunda etapa. É um time um pouco mais agressivo no segundo tempo. Esse jogo, independente se você é um trader ou um punter, é um jogo para você buscar a vitória do favorito. Agora, tem meios diferentes da gente buscar isso, né? Se você é um trader, você provavelmente vai buscar uma estabilidade do preço. E para isso acontecer, a gente precisa de um Napoli jogando muito bem. Um Napoli com muita imposição, mesmo fora de casa. A Salernitana em casa costuma mostrar muita garra, não conseguiu vencer nenhuma partida ainda, mas há várias temporadas que eu acompanho a Salernitana, a torcida é muito apaixonada. Não é à toa que a Salernitana conseguiu se manter na Série A até agora. Porém, não basta uma grande torcida se o time não corresponde. Então, se a Salernitana estiver jogando mal ou estiver sendo encurralada pelo Napoli, dá pra gente tentar buscar esses momentos para estar a favor do favorito por aqui. Para fazer isso, eu gosto sempre de lembrar, você precisa trabalhar numa exchange, você precisa trabalhar num local onde você não tenha um cash out, entre aspas, tão roubado, você possa entrar, você possa comprar e vender a sua posição da maneira mais justa possível. E, obviamente, para fazer isso, eu te indico um software. Para você trabalhar com um software profissional, você pode fazer isso na Betfair, que é a maior bolsa esportiva do mundo. Então eu vou deixar os dois links aqui embaixo, o link do meu curso para você fazer completo do iniciante até o avançado e também um bônus de R$200 de boas-vindas na minha parceira Betfair, a maior exchange do mundo. Se você é um punter também, acredito que o melhor cenário por aqui é buscar a vitória do Napoli. Porém, com essa cotação próxima de 1,50, é um cenário, na minha opinião, até que pode ter algum valor, né? Algum resquício de valor, mas que você tem condição, talvez pelo fato da Salernitana estar jogando em casa, de ter o apoio da torcida, de conseguir complicar um pouquinho mais a vida do Napoli em relação talvez a retardar um pouco o momento do Napoli marcar o gol, ou até quem sabe abrir o placar, você pode buscar essa valorização da cotação do Napoli. Então, se o primeiro tempo terminou empatado, ou se o Napoli tomou o primeiro gol, se você verificar que o Napoli passou a jogar muito bem na segunda etapa, ou se o Napoli tomou o primeiro gol, se ele está encurralando em busca do empate, vale a pena você sim buscar talvez uma vitória do Napoli, ou um empate anula, ou quem sabe uma dupla chance se o Napoli estiver atrás do placar. Os últimos jogos entre eles, o Napoli, das últimas 2 vezes que visitou a Salernitana, venceu em 2021 e em 2023, 1-0 e 2-0. Em casa, em 2022 venceu por 4-1 e em casa em 2023, ainda nesse ano, mas na temporada passada, empatou 1-1. Então não é um Napoli que vem ganhando assim de goleada quase sempre da Salernitana. Por isso eu não vou te indicar aqui o cenário de handicap asiático, uma linha mais agressiva. Acho que você pode pensar no cenário de 2 gols, mas de preferência se o primeiro tempo terminar 0-0 e essa cotação no segundo tempo estiver próxima ali de 2, para ficar uma relação mais, vamos dizer assim, relevante, né? De 1-1.
tá bom? Acredito numa vitória do Napoli por aqui, é um adversário bem acessível, porém, se for para buscar essa vitória, gostaria de uma cotação um pouquinho mais alta. Saindo da Itália, 11h30 da manhã na Bundesliga, campeonato alemão, o Leverkusen, que é o líder isolado da competição, enfrenta o Hoffenheim. O Leverkusen tem 8 vitórias em 9 partidas e é uma das únicas equipes invictas junto com o Dortmund e com o Bayern de Munique. Como o Bayern de Munique enfrenta o Dortmund nessa rodada, o melhor cenário possível para o Leverkusen é vencer o Hoffenheim para já começar a colocar uma pontuação na frente, começar a fazer ali uma gordura, né? Porque uma hora o ritmo do Leverkusen tende a cair um pouco. As coisas voltam um pouco ao normal, por mais que o Leverkusen esteja jogando muito bem. Porém, o adversário é bem complexo. O Hoffenheim, é verdade, tem jogado muito melhor fora de casa, é o melhor visitante da competição, do que dentro. Dentro de casa, o Hoffenheim venceu apenas uma partida. Porém, mesmo não tão bem dentro de casa, o Hoffenheim é uma equipe que marca com muita constância. Marcou em 9 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 6. Só que também é uma equipe que concede com muita frequência. A gente fez uma análise do Hoffenheim contra o Dortmund, agora para Pokal. O cenário não se confirmou tanto, né? O Hoffenheim foi um pouco mais dominado pelo Dortmund, não conseguiu produzir tanto ofensivamente, mas no campeonato alemão, o Hoffenheim tem entregado sim várias oportunidades para os seus adversários. Pelo PDF de apoio é possível ver pelas cores que o Leverkusen, obviamente, né, talvez um dos melhores times da Europa junto com o City hoje, tem muito mais vitória, saiu muito mais na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem uma média de gol marcado de 2,5 gols por jogo. O Hoffenheim é uma equipe que marca em todos os jogos também, porém tem sofrido em todos eles. O Leverkusen, ele divide os melhores momentos tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas certamente o pior momento do Hoffenheim é a primeira etapa. Então, para você que vem com o intuito de trabalhar correção de preço no mercado de resultado, no mercado de match odds, é sim muito interessante ficar de olho na primeira etapa. Como o Leverkusen vem se impondo para cima de praticamente todas as equipes da Alemanha, eu não duvido que mais uma vez a gente tenha uma equipe adversária recuada, com receio de dar espaço ao Leverkusen, e o Leverkusen joga com linha alta. Até os adversários que eu pensei, não, talvez o Freiburg conseguiria segurar um pouco, não segurou, né? O Leverkusen acabou recuando contra o Freiburg no segundo tempo, quando já vencia, e acabou tomando um gol, mas mesmo assim, foi um Leverkusen que durante bons minutos do jogo teve uma pressão, uma imposição absurda, e é o que eu espero talvez nesse primeiro tempo, se o Hoffenheim continuar tendo essa dificuldade que vem apresentando na primeira etapa. Então, se você é um trader por aqui, dá sim para pensar em trabalhar contra o Hoffenheim ou a favor do Leverkusen, desde que essa imposição por linha alta e que a marcação-pressão do Leverkusen, que é extremamente forte, aconteça. Isso estando presente, não tem problema nenhum trabalhar dessa maneira. Se o Leverkusen não estiver conseguindo aplicar essa superioridade, eu ficaria de fora do mercado. Se você é um punter, vai fazer uma entrada pré-jogo e deixar correr até o final. Vamos considerar os nossos riscos. O risco é o Leverkusen não fazer o jogo que vem fazendo. Eu acho difícil isso acontecer. O Leverkusen vem jogando bem dentro e fora de casa contra todo mundo. Mas para mim o principal risco é o Hoffenheim conseguir expor essa defesa, essa linha alta do Leverkusen a contra-ataques muito perigosos, tá bom? O Hoffenheim é um time muito forte de contra-ataque e tem sim a capacidade de escapar em velocidade. Por isso eu, particularmente, não te aconselho trabalhar com uma vitória seca do Leverkusen. Se for para trabalhar a favor do Leverkusen, eu te indicaria no mínimo um empate anula. Eu gosto muito de pensar num cenário de over 2,5, não com essa cotação pré-live, tá? Eu só tô te falando um cenário onde o Leverkusen deve jogar com linha alta e deve ceder espaço para o contra-ataque. Se estiver na frente do placar, é o Hoffenheim que vai para frente e vai ceder espaço para o Leverkusen. E também gosto de pensar no cenário de ambas marcam sim. As duas cotações, tanto ambas quanto 2,5, estão extremamente esmagadas e não tem valor trabalhar no pré-jogo. Por isso eu te aconselho fortemente esperar essas cotações valorizarem. Bom, se nós tivemos na Itália uma situação de um time na parte de cima da tabela contra o Lanterna, também temos uma situação assim na Alemanha. O Leipzig, nesse momento, ocupa também a quinta colocação, assim como o Napoli, enfrenta o Mainz, que é um lanterna da competição e que também, assim como a Salernitana, não conseguiu vencer nenhum jogo em seu domínio. 3 derrotas e um empate. E o Mainz teve a saída confirmada do seu treinador nesse momento, antes do jogo contra o Leipzig, e teremos um interino na frente da equipe antes do clube buscar um treinador em definitivo. Geralmente as trocas de treinadores, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que é no seu país que me acompanha, não sei como é que é em Portugal ou em outros países, mas geralmente aqui no Brasil existe uma resposta imediata. Fica até a sensação de que os jogadores culminaram nessa demissão, né? No caso do Mainz, o treinador ele pediu para sair, ele mostrou o desejo de sair, mas talvez o ambiente dele com os jogadores não estivesse tão bom. E geralmente a gente tem um retorno imediato. Não sei se vai funcionar ali na questão do Mainz em relação ao Leipzig. O Leipzig vem
de uma eliminação na DFB Pokal para a equipe do Wolfsburg. Não vinha fazendo resultados ruins o time do Leipzig. Vinha de 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Essa derrota tinha sido para o Manchester City na Champions. Derrota normal, administrável, né, e esperada. Mas agora o Leipzig perde para o Wolfsburg e é eliminado da DFB Pokal. E é complexo porque o Leipzig era o atual bicampeão da competição. Então é um grande favorito, assim como o Bayern de Munique, que deixa a DFB Pokal. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Mainz está numa fase bem ruim, assim como a Salernitana. O Leipzig tem um ataque muito poderoso, com mais de 2 gols marcados por jogo em média. O número de vitórias é grande, o número de jogos onde o Leipzig saiu na frente também é muito forte, e o time não falha em marcar em nenhum jogo. O time do Mainz tem grandes problemas ofensivos e tem uma média de quase 2,5 gols sofridos por partida. O Leipzig não faz um bom primeiro tempo, isso é bom a gente colocar as barbas de molho. Não é um time como o Napoli, por exemplo, que começa avassalador, mas tem um segundo tempo muito forte. E o segundo tempo do Mainz é o pior momento da equipe. 100% de derrota contra 75% de vitória do Leipzig e 7 gols sofridos em 4 jogos. É bastante coisa. Se você é um trader por aqui, o Leipzig, ele consegue se adaptar, é um camaleão. Ele consegue propor bem o jogo, ele também consegue contra-atacar quando está na frente do placar. O grande problema aqui é a crise do Mainz. Essa crise do Mainz pode fazer com que o Mainz tenha um comportamento defensivo, que pode facilitar o nosso trabalho em trabalhar contra o Mainz ou a favor do Leipzig dentro da primeira etapa, mas também pode dificultar o nosso trabalho se o Mainz resolver ter um comportamento mais agressivo dentro de casa, subindo linha, marcando pressão. Pode até ceder mais espaço, pode até ser um jogo de mais trocação, mas aí você não tem a imposição do favorito. E aí você pode ter mais dificuldade para se posicionar, tá? Então, dependendo do comportamento do Mainz, que é a zebra por aqui, a gente pode ter ou não uma oportunidade para trabalhar no trade, uma correção de preço ou para estar a favor do favorito. Se você é um punter por aqui, eu prefiro não te indicar a vitória do Leipzig, mesmo acreditando que o Leipzig tem plena capacidade, um time de Liga dos Campeões, tem plena capacidade de vencer a última equipe da Bundesliga. Porém, como houve uma troca de treinador e espera-se do mais um comportamento um pouco mais agressivo, e eu tenho do lado do Leipzig uma equipe muito boa de contra-ataque, eu prefiro também ficar de olho no mercado de gols. Os últimos jogos entre eles, 3-0, 1-1, 1-0 e 3-2. Quando o Leipzig visitou a equipe do Mainz, 3-2, 1-0 e 1-1. Dá pra gente pensar no cenário de over 1,5 gols com uma cotação mais valorizada, mais próxima ali de 1,80, 1,90. Isso só vai acontecer no segundo tempo. Dá pra você ser um pouco mais ousado e pensar num cenário de over 2,5, uma cotação próxima de 2, 2,20. Dependendo, essa cotação vai aparecer ali no meio do primeiro tempo, de como está o jogo, né? Dependendo de como está o jogo. Mas eu gostaria de uma cotação mais alta, não no pré-live. E gosto de pensar, quem sabe, no ambas marcam sim. Não vem marcando com frequência a equipe do mais, não vem mesmo. Porém, é uma troca de treinador que pode gerar um time um pouco mais agressivo. Se o Leipzig estiver na frente do placar, para você que busca mercado de gols, é melhor, tende a ser melhor. Mas o mais é um bom time de bola aérea, só está vivendo uma fase ruim. O mais não é um time bobo, ele só está vivendo uma fase ruim. Tá? Levem isso em consideração e não se esqueçam. Mas tem de onde tirar. Tem jogadores interessantes, tem bons jogadores de criação, finaliza bem de fora da área. É um time que tem de onde tirar e não vai me surpreender aqui se vier a marcar gol contra a equipe do Leipzig também. 2h30 da tarde na Alemanha, um dos principais jogos do dia, sem dúvida, é o Der Klassiker Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, na casa do Dortmund, no Signal Iduna Park. Nesse momento, o Dortmund chega um pouco melhor de clima, porque o Dortmund venceu o Newcastle no último jogo da Liga dos Campeões, o que abriu para o Dortmund uma possibilidade ainda de classificação. O Dortmund na próxima semana enfrenta novamente o Newcastle agora na Alemanha. O Dortmund se classificou contra uma forte equipe do Hoffenheim na DFB Pokal, na Copa da Alemanha. E o Bayern, por mais que esteja muito bem obrigado na Liga dos Campeões, foi eliminado por um time de terceira divisão, o Saarbrücken, na Copa da Alemanha. Então, nesse momento, o Bayern chega um pouco mais pesado, né? O clima chega um pouco mais pesado. Thomas Müller deu uma entrevista criticando os jogadores, alguns dos jogadores, pela derrota, pela eliminação. Foi uma derrota que o Bayern, obviamente, coisa do futebol, né? O Bayern criou 200 situações de gol e o Saarbrücken teve uma e aproveitou, mas mesmo assim, um time como o Bayern de Munique não pode passar esse tipo de vexame. Então, obviamente, o Bayern chega com um ambiente um pouco mais conturbado. Isso pode fazer com que o Dortmund tenha um pouco de facilidade, esse ambiente, mas também pode fazer, como vem acontecendo nos últimos anos, que o Dortmund pague o pato dessa eliminação do Bayern de Munique e tenha que enfrentar um Bayern de Munique ainda mais agressivo e sedento por vingança, né? Vou procurar aqui uma vítima. Nas últimas 5 partidas, o Bayern de Munique venceu o Dortmund em 4 delas e tivemos um empate. Em todos esses últimos 5 jogos, nós tivemos o nosso querido ambas marcam sim. 3-1, 3-2, 3-1, 2-2 e 4-2.
Porém, talvez nesse momento o Dortmund precise de um goleador. O Dortmund vem marcando nos últimos jogos, mas o Füllkrug ainda não deu liga no Dortmund. O Haller, Sebastian Haller, não deu liga ainda no Dortmund. O Malen vem fazendo esse papel de artilheiro. O Julian Brandt vem fazendo esse papel de artilheiro. Em alguns momentos, o Marco Reus faz um pouquinho desse papel, mas não tem no Dortmund um Harry Kane, que já chegou, botou a camisa do Bayern de Munique, apesar de ser pé frio em relação à Copas, foi eliminado da DFB Pokal, vai acabar levantando um título, obviamente, com o Bayern. Não tem também um Leroy Sané, que vem talvez sendo hoje o pilar dessa equipe do Bayern de Munique, um cara de construção de muita qualidade, de puxar contra-ataque, de resolver situações difíceis. Enfim, falta para o Dortmund ainda algumas peças de renome, mas não vem faltando para o Dortmund agressividade em alguns momentos nesses últimos jogos. Então a gente tem a balança, né? O Bayern pode chegar um pouco mais pressionado, mas o Dortmund chega sem tantos nomes. O Dortmund joga em casa com o apoio da torcida, mas isso não tem sido problema para o Bayern. O Bayern geralmente vai ali e consegue complicar a vida do Dortmund. Então é uma balança que vai se equilibrando. E essa cotação do Bayern de Munique, eu acho que ela está bem colocada pelo que vem sendo esses últimos confrontos, né? Não dá pra gente dizer aqui que o Dortmund tem capacidade hoje de bater de frente com o Bayern, porque, vamos ser sinceros, aqui nós temos uma relação de paternidade, né? Se você olhar, eu costumo brincar, se você olhar para o Dortmund, você não precisa nem pedir DNA, porque ele é a cara do papai, o Bayern de Munique. Só que isso pode mudar, né? Ano passado, por exemplo, quase mudou. O Dortmund teve muito próximo de ganhar esse título, ficou naquela linha de passe. Quem já brincou de linha de passe numa quadra aí, num campo? O Dortmund falou, vai, Bayern, pode ser campeão. O Bayern falou, não, imagina, essa temporada você pode ser campeão. O Dortmund, que isso, não seja assim, toma aqui. E ficou nesse deixa que eu deixo, toma lá da cá. Na última rodada, o Dortmund só precisava vencer a equipe do Mainz, aquela que eu acabei de comentar, né? Era um jogo fácil, a cotação do Dortmund começou ali 1,30 e blau em casa, era só ganhar. O Dortmund tomou 2 gols dentro de casa, teve que buscar um empate no final, precisava de mais um gol para virar, não virou. O Bayern de Munique, então, precisava vencer a equipe do Colônia fora de casa e venceu com um gol do Musiala no final. E o resto é história, né? O Bayern de Munique de novo conquistou mais um título e o Dortmund teve muito próximo e não conseguiu. Então, até que se prove o contrário, este bebê tem um pai. Então, utilizando o nosso PDF de apoio, nós temos números de jogos parecidos, o Dortmund fez um jogo a mais em casa, 80% de vitória para o Dortmund, 100% das vezes foi o primeiro a marcar, porém é o Bayern, né? Então a gente utilizar a estatística por aqui, sinceramente, não é muito o correto, porque o Dortmund geralmente vem enfrentando equipes inferiores, o Bayern também, tirando o empate que ele teve aqui com o Leverkusen e também contra o Leipzig. Então, sinceramente, eu acho que a gente pode olhar mais esse jogo para uma leitura de jogo ao vivo. Uma coisa de quem tem experiência nesse jogo e que já trabalhou várias vezes essa partida como um trader. Não costuma ser um jogo muito fácil para trabalho. Primeiro porque nós temos duas equipes que se odeiam, né? Duas torcidas que se odeiam. Então o jogo ele pode morrer e pegar fogo a qualquer momento. Outra questão é que as cotações estão sempre esmagadas, principalmente as de gols, né? O over 1,5 está 1,10. O over 2,5 está 1,36. O over 3,5 está abaixo de 2. Então assim, quando você vem todo assanhadinho para querer trabalhar o mercado de gols nesse jogo, que tem já uma expectativa de gols, aí você fala, não, o 3,5 tá ruim, então eu vou pegar o 4,5, aí termina 0-0. Mas, se você for o cara que fala, não, vai ser diferente hoje, vou trabalhar um under 5,5 nesse jogo aqui, termina 5-5. Então, muito cuidado para você que vem para trabalhar jogo pré-live aqui. Eu acho que o jogo ao vivo é o que mais pode te dar oportunidade, tá? Para você que é um trader, nós temos mais oportunidade, porque as cotações elas estão mais altas, você tem condição de correção da odd do Bayern se o Dortmund começar muito bem. Você tem a possibilidade de corrigir a odd do Dortmund se o Bayern começar também muito bem. Não dá para aproveitar essas oportunidades. E é isso que eu te aconselho. Não vou criar nenhum viés aqui em você, tá? Porque existe a capacidade do Dortmund em começar melhor e complicar a vida do Bayern de Munique aqui no início e depois o Bayern entrar no jogo, como ele fez, por exemplo, contra o Leipzig, né? Começou tomando de 2 e depois buscou um empate. Se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar mercado de gols. Primeira coisa, eu sei que tende a ser um jogo over. Se eu falar para você que é over 1,5, que é over 2,5, eu vou estar chovendo no molhado, porque a tendência é que seja mesmo. Se você pega os últimos jogos, todos os últimos jogos foram over 2,5. 3-1, 3-2, 3-1, 2-2, 4-2. O problema aqui, meu amigo, é a cotação. Se eu indicar para você um over 2,5 a 1,36, é melhor parar de fazer meu planejamento aqui com vocês. É o básico. Só que eu não vou indicar para você fazer pré-jogo. Eu vou indicar para você ficar de olho nesse 2,5 e ser capcioso. O que é isso? Supondo que o primeiro tempo ele tem apenas um gol, tá?
é um cenário muito bom, particularmente falando. Vir para o segundo tempo com um cenário de um gol significa que no segundo tempo, quem estiver atrás do placar vai partir para cima. E nós vamos ter um jogo para contra-ataque, tá? Só que a cotação do 2,5, que naquele momento vai ser o over à frente, vai estar horrorosa. Talvez esteja até aí, próximo de 1,36. Você não vai pegar ela nesse momento. Você vai pegar ela faltando talvez 20 minutos para acabar o jogo, 15 minutos. Ah, Theo, mas aí o risco é muito grande. Beleza, mas a recompensa também. Aí, se você tiver um cenário de jogo bem aberto, vale a pena sim buscar o cenário de gols. Agora, se for para vir para trabalhar o over 2,5 no pré-live com a cotação de 1,36, cara, sinceramente, eu não te aconselho, tá bom? Agora, no mercado de resultados, dado ao que o Bayern vem fazendo com o Dortmund nos últimos anos, eu não vejo com maus olhos você pensar em alguma coisa a favor do Bayern de Munique, mas eu não pegaria com essa cotação de 1,75. Eu pegaria com uma cotação um pouco mais próxima de 2. Isso vai acontecer facilmente se o Dortmund começar um pouquinho melhor. Essa cotação do Bayern, ela vai sim melhorar. Um mercado que eu gosto muito, mas que também está com uma cotação horrorosa, é o ambas marcam. É o mesmo cenário do 2,5. Nesse cenário aqui, o melhor dos mundos é que o primeiro tempo termine 0-0, para a gente tentar buscar esse ambas marcam próximo de 2, tá? Existe um favoritismo, claro, e não existe discussão aqui em relação a esse favoritismo, porque nós temos uma paternidade, mas existe também um mundo onde o Dortmund consiga vencer o Bayern. O Leipzig meteu 2 gols no Bayern, o Leverkusen complicou a vida do Bayern, o Saarbrücken venceu o Bayern. Então vamos ser sinceros, o Bayern do Thomas Tuchel ainda não é um super Bayern, como tem a música deles, né? Super Bayern, hey! Não é ainda um super buy. Então o Dortmund pode aproveitar. Você que trabalha ao vivo vai ter muito mais oportunidade para fazer alguma coisa aqui do que você que trabalha pré-jogo. E você que trabalha ao vivo também, talvez a melhor oportunidade desse jogo seja não fazer um caralho. É o nosso trabalho. Final da Libertadores no Maracanã, 5 horas da tarde, Fluminense e Boca Juniors. Fluminense com uma cotação próximo de 2,20, 2,10, vai. Mais uma final única da Libertadores. Eu tive o prazer de estar presente em 2 delas, em 2019 e em 2022. É um jogo que tem sua história própria, é um jogo que não leva em consideração histórico da competição, tá? Ah, mas na fase de grupos, mas piriri, pororó, não, tá? É um jogo que tem, cara, a sua própria história. Quer ver? Onde eu estive presente? Flamengo e River Plate. Flamengo chegou como favorito contra o River. Não jogou um caralho no primeiro tempo, com todo respeito, né? Tô falando muito palavrão hoje, me desculpa, tô com a boca suja, preciso lavar minha boca. Jogou nada contra o River, jogou nada, um caceta contra o River. Mas virou, né? O Flamengo contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador, também começou jogando um total de nada, de 0. O Flamengo teve extrema dificuldade no início do jogo. Todo aquele papo de que o Flamengo já tinha ganhado, aquele momento ali para quem estava vendo o jogo, não me pareceu assim tão fácil. O Flamengo acabou fazendo um gol. O Atlético Paranaense teve um jogador expulso que dificultou muito a vida do time do Atlético Paranaense. Mas esses são só exemplos. Santos e Palmeiras no Maracanã, a última decisão que teve no Maracanã. Palmeiras era extremamente favorito, mas o Santos conseguiu levar aquele jogo e parecia que ia para os pênaltis até o Breno Lopes fazer aquele gol no finalzinho, né? Palmeiras e Flamengo no Uruguai, olha que jogo maluco, aquela situação do Andreas Pereira entregando na prorrogação. Então assim, é difícil demais analisar esse tipo de partida, porque o histórico, se eu chegar para você e falar isso aqui, ó, vamos analisar o PDF de apoio do jogo, do desempenho do Fluminense dentro e fora de casa, não adianta. Até porque o Fluminense não joga fora, joga em casa. Ele só não é o mandante, ele joga no Maracanã. Teríamos que analisar aqui o Fluminense como mandante e não como visitante, né? O Boca é mandante, mas ele não tá na Bombonera, ele tá no Maracanã. Será que o Fluminense é favorito por jogar no Maracanã? Bom, eu vou ser sincero com vocês, de uma pessoa que foi em mais de uma final única. Pode ter certeza absoluta que o estádio vai estar, dividido. Fica parecendo, né, que pelo fato de ser no Rio, que a torcida do Fluminense vai engolir a torcida do Boca. Mas pode ter certeza que vai descer argentino no Rio de Janeiro, mas aos montes. Em Flamengo e River Plate, eu cheguei no estádio e parecia que só tinha torcida do Flamengo. Eu fui na época, a Betfair era patrocinadora, me fez o convite para ir. Parecia que só tinha torcida do Flamengo. De repente, começou a chegar tanto ônibus de argentino, mas tanto ônibus. E os caras vinham pro lado de fora do ônibus em pé, fazendo um barulho ensurdecedor. Cara, ali era fácil de perceber que era uma final diferente, era uma final única. E não era essa questão de, mas a torcida... Então no Maracanã pode ter certeza absoluta, vai ser quase pau a pau, tá? E essas cotações, elas levam em consideração o quê? A qualidade dos elencos. Para mim, o Fluminense hoje tem um time melhor, tem um time mais bem treinado. Só que o River Plate é um time
cascudo. O River não eliminou o Palmeiras à toa. O River veio se classificando com um empate atrás de empate. Se eu não me engano, o River não venceu nenhum jogo ainda na fase mata-mata. É empate e vamos pro Romero. E a gente vai falar do Romero já já. Vou tentar não demorar muito nessa análise, tá? Porque é uma análise extremamente difícil. Não pensem em vocês que eu vou conseguir tirar um coelho da cartola aqui. Final geralmente é uma bosta. Com todo respeito. Depois que a gente vê os replays dos gols, os melhores momentos, fica bonito. Mas você assistir uma final, na maioria delas, é um jogo chato, é um jogo difícil. Ninguém quer se arriscar. Vai ver o jogo do Fortaleza com a LDU. A LDU tinha seu próprio estilo de jogo agressivo, o Fortaleza também com o Vojvoda. Foi um jogo horrível. O segundo tempo até que melhorou. Mas enquanto tava 0-0, foi muito ruim de se ver. E o Boca Juniors vai fazer de tudo para tirar todas as valências possíveis do Fluminense. Espaço em contra-ataque, toque de bola tranquilo. Você acha que o Boca vai deixar o Fluminense tocar a bola tranquilo? O Boca vai descer o sarrafo nesses caras. Vai bater muito, na minha opinião. Vai tentar tirar os espaços, vai catimbar, vai tentar ganhar do jeito que eles gostam, na raça, né? No peito. Mas eu ainda acho o Fluminense mais time por aqui. Se você é um trader não clubista, porque se você for tricolor e for trabalhar esse jogo, meu recado pra você, não faz isso. Primeiro porque você pode estar perdendo um dos jogos mais incríveis da história do seu time na frente de um computador pensando em dinheiro. Ah, mas eu quero é que se dane. Eu quero é que se dane meu clubismo, eu quero é fazer dinheiro. Presta atenção no que você tá falando. Não é nem pelo dinheiro, é pelo momento. Pô, você tem um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que foi contigo pro estádio várias vezes, que torce pro mesmo time, que tem esse fanatismo pelo Fluminense. Pô, pelo amor de Deus, fecha a porra do software, fecha o aplicativo de aposta que você tem, foca no jogo, vive o momento com aquela pessoa. Não tô aqui declarando torcida pra um, pra outro. Eu não sou tricolor. Mas se eu fosse, eu ia assistir esse jogo com meu pai. Ah, você não tem o pai vivo? Você vai assistir com alguém que é importante pra você, se você ama esse esporte. Pô, a melhor coisa que tem. Esse papo, então, não é pra você. Essa análise aqui, ó, esquece. Não trabalha esse jogo, porque vai mexer muito com o teu emocional. Ainda mais o Fluminense, que tem a Libertadores engasgada há muito tempo. Agora, se você é um trader que não é tricolor, se você não vai assistir esse jogo com paixão, eu acho que é um jogo pra você trabalhar correção de preço contra o Boca Juniors. O que o Fluminense não pode dar mole são as escapadas de contra-ataque. E você também não pode. O Fluminense ele tem dois estilos de jogo. O Fluminense ele pode jogar de forma propositiva e de forma reativa. O Fluminense, quando é obrigado a jogar de forma reativa, ele corre um sério risco de ter um problema na saída de bola. O Boca, se optar por fazer marcação-pressão, ele vai forçar o Fluminense a jogar de maneira mais reativa. Atenção que isso pode flutuar, tá? O Fluminense ele pode começar muito forte e depois recuar um pouco no campo. E aí o Boca pode assumir uma marcação mais alta. Isso não quer dizer que isso vai se manter durante 40 minutos, não. Isso vai ser provavelmente alternado. Mas no momento que o Fluminense tiver que sair jogando lá de trás, pressionado pelo Boca, o Fluminense sim pode fazer uma boa saída de bola e encontrar espaço para sair cara a cara com o goleiro, com o Romero, com o Germancano, com o Keno, com o JK, não sei quem vai jogar. Agora, essa marcação-pressão do Boca vai prejudicar muito a saída de bola do Fluminense. E essa marcação-pressão pode levar o Fluminense a um erro, que pode desencadear num problema emocional muito grande. Mas para você que é um trader, o que você tem que averiguar? Nos momentos em que o Fluminense está sendo pressionado no seu campo defensivo, você fica de fora do mercado. Porque o risco do Fluminense errar um passe, mesmo que ele tenha a possibilidade de encontrar um gol no contra-ataque, é alto. Fica de fora do mercado. Nos momentos onde o Fluminense estiver propondo o jogo e o Boca não estiver contra-atacando, o Boca só pensar em se defender, o Fluminense está recuperando a segunda bola, aí é um bom momento para você estar contra o Boca Juniors ou até mesmo, quem sabe, a favor do Fluminense. Mas você precisa ter total atenção no jogo. Por isso que se você for trabalhar aqui, você não pode envolver clubismo, nem a favor do Fluminense, nem contra o Fluminense. Porque tem gente que leva o clubismo tão a sério na hora de trabalhar que você esquece de verificar o jogo, de fazer uma leitura, de aceitar que o Fluminense às vezes está num momento bom, porque você, sei lá, é vascaíno, é botafoguense, é flamenguista, ou qualquer outra torcida do Brasil que não queira que o Fluminense seja campeão. Então, cuidado, foco no jogo, porque esse jogo ele vai se alternar e você pode ser pego de calça curta aqui. Se você é um punter, se você vem para trabalhar alguma coisa seco, primeiro de tudo, final geralmente são jogos ruins. E a tendência é que o Boca faça com que o Fluminense vá perdendo o seu fôlego, o seu ritmo. Como? Porrada, catimba, para que o jogo vá passando. O Boca Juniors sabe que tem uma qualidade inferior em relação aos jogadores do Fluminense. Mas um time que já eliminou o Palmeiras na semifinal não vem para o Maracanã para brincar. Quando tiver oportunidade, o Boca vai tentar sair para o jogo. E a gente até pode ter um jogo maluco, pirotécnico,
bonito de se ver, como foi agora, Palmeiras e Botafogo, que apesar de que para os botafoguenses foi um horror, foi um jogo muito bom de se assistir e de trabalhar também. Mas tudo indica que vai ser um jogo mais truncado, mais estudado. Então, talvez uma situação de under goals não seja ruim. Só que o mercado já sabe disso e colocou a cotação próximo de 1,18. Se fosse para te indicar algo no mercado de gols, seria o menos de 3,5, mas está muito baixo. Uma cotação abaixo de 1,20 para mim não é interessante. E o over 2,5 não é muito bom, porque eu posso ter uma condição de ter um jogo 1-1 e um gol no final. Eu posso ter uma condição de um Fluminense às vezes na frente, forçando o Boca a sair, aproveitando o contra-ataque. O Fluminense já fez isso, por exemplo, essa temporada na Libertadores contra o River. Na fase de grupos, eu não queria citar a fase de grupos aqui, porque eu acho que esse é um jogo com uma história única. O River esteve atrás do Fluminense no placar e o Fluminense, tome. Então o Fluminense ele tem essa capacidade de contra-atacar. E esse jogo ele pode se tornar over de uma hora para outra. Então o 2,5 para mim ele é muito arriscado. Eu não vou te indicar o over 1,5 com essa cotação, porque na minha humilde opinião, ela tem uma condição de valorização muito grande. Porque se o Boca conseguir catimbar e segurar o primeiro tempo, o segundo tempo essa odd do over 1,5 vai estar acima de 2. E aí pode ser interessante. Porque se o Fluminense marcar, o Boca vai ter que sair pro jogo, vai dar espaço. O grande problema desse over 1,5 aqui é o Boca Juniors fazer o primeiro gol. Porque se o Boca fizer o primeiro gol, ele pode até ter espaço para contra-atacar, mas talvez ele escolha uma catimba, talvez ele escolha uma manutenção da vantagem. Então talvez o melhor dos mundos seja para você que vem para buscar gols, buscar um gol apenas. Um cenário 0-0 no segundo tempo, se arrastando, parecendo que não vai dar nada, e você busca um over limite ali próximo de 2. Eu sei que talvez não fosse a análise que você queria por aqui, talvez você queria um dupla chance do Fluminense, ou um empate anula do Fluminense, ou um over 1,5, ou uma certeza maior de gols, ou uma certeza maior de under goals. Mas sinceramente é muito difícil de analisar esse jogo. Eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal. O que eu imagino é que vai ser um jogo muito truncado, e o Boca vai tentar fazer de tudo para levar esse jogo para os penais, e se levar para os penais vai ser uma disputa muito bonita de se ver entre o Romero e o Fábio. São dois bons pegadores de pênalti. O Romero então nem se fala, ele fala que se diverte pegando penal. E foi assim que o Boca Juniors eliminou o Palmeiras. Mas se você quiser trabalhar a favor do Fluminense, eu acho que dá pra pensar assim numa situação de empate anula por aqui. O melhor dos mundos, Theo, quero trabalhar a favor de gols. Fluminense na frente do placar, tá? O melhor dos mundos para trabalhar match odds, para trabalhar no trade, correção de preço. Fluminense propondo o jogo no campo ofensivo sem dar espaço para contra-ataque. Enquanto o Fluminense estiver construindo no seu campo defensivo e o Boca estiver fazendo marcação-pressão, eu não me posicionaria. Tá? O Fluminense é favorito, mas o jogo não tá ganho. O Boca é muito experiente, tá? Desde 2007 sem conquistar uma Libertadores. Tem 6 Libertadores e o fator emocional aqui pesa muito. E não esqueça, vai ser um jogo de torcida praticamente dividido. O Maracanã vai virar um inferno. Como eu demorei quase 20 minutos para falar do Fluminense com o Boca, que é um jogo fascinante, né? Vai ter uma história muito bonita. Eu vou falar logo sobre os nossos jogos extras, já comentando todos os jogos que eu gostaria de comentar se fosse um programa normal, tá? Primeiro eu vou falar dos favoritos, lembrando que esse link aqui embaixo, para você acompanhar do Radar Esportivo, fica aqui embaixo, tá? Geralmente é radar-sábado, beleza? 9h30 da manhã o Celtic enfrenta o Ross County. Geralmente é um jogo com expectativa de gols. O Celtic ele é mais favorito e teve o fator de ter empatado na última rodada e o Rangers ter se aproximado. Não é uma aproximação ainda que cause um risco muito grande, uma preocupação muito grande no Celtic, mas é provável sim que o Celtic vença esse jogo. Assim como é provável que o Manchester City vença a equipe do Bournemouth. Assim como também é provável que o Chaves perca para a equipe do Benfica, outra equipe super favorita por aqui. Na Áustria, o Salzburg enfrenta o Tirol, também é uma possibilidade muito grande da equipe favorita vencer. O Al Nassr enfrenta o Alcalege. O Milan pega a Udinese, que ainda não venceu junto com a Salernitana. São as únicas equipes na Itália que não conseguiram vencer ainda. O Milan vem numa fase horrorosa na Champions, mas precisa dar uma resposta aqui na Série A italiana depois de ter perdido para a Juventus, que é confronto direto. O Braga pega o Portimonense. O Portimonense é um time chato, viu? Mas o Braga é sim favorito. E o Palmeiras, que eu queria comentar um pouco mais a fundo desse jogo, mas o Palmeiras aqui tem um fator emocional, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Corinthians fora. Em São Paulo, já continua ali em São Paulo mesmo para jogar com o Palmeiras, mas o Palmeiras vem com a possibilidade de encostar no Botafogo agora pela primeira vez. O Palmeiras joga antes do Botafogo e pode encostar no número de pontos. A vitória contra o Botafogo não garante uma vitória contra o Atlético Paranaense, que é um adversário muito chato, mas o mercado acredita muito no Palmeiras e talvez, pelo menos com o empate anula, dá pra gente pensar nessa situação. Lembrando, o Atlético Paranaense é um time chato fora de casa, complicou a vida do Grêmio, complicou a vida do Flamengo e pode fazer gol aqui no Palmeiras também. Equipes que podem se complicar. O United, que tá numa zona danada contra o Fulham, o Leipzig, que a gente já comentou contra o Mais, que trocou de treinador, o Leverkusen, que é um dos melhores times hoje na Europa, mas que pega um adversário chato, o Fenerbahçe pega o Trabzonspor, que foi campeão recentemente na Turquia, é um time chato também. A Inter pega a Atalanta,
que mesmo não estão nos seus melhores momentos, ainda é uma equipe chata de se enfrentar. A Real Sociedad enfrenta o Barcelona e o Barcelona não vai ter vida fácil por aqui, mesmo que o Lewandowski volte na titularidade. A Real Sociedad é um time muito, muito bom. E o Grêmio pega o Bahia. O Grêmio não vem jogando um excelente futebol, mas vem tendo excelentes resultados. A virada contra o Flamengo não veio no momento que a equipe estava tão bem, mas fortaleceu muitos ânimos da equipe. Isso resultou depois num grande jogo contra o América Mineiro, uma pirotecnia danada. Não dá para esconder o fato de que o Grêmio tomou 3 gols por aqui, isso é um problema. E uma vitória contra o Curitiba. Isso deixou o Grêmio com chances de título. O Grêmio está a 3 pontos apenas do Palmeiras e vai enfrentar um Bahia que está ameaçado de rebaixamento dentro de casa. Os últimos jogos do Grêmio contra o Bahia em casa, um empate 1-1 e o outro empate aqui 1-1. Se eu não me engano, aqui foi classificação na Copa do Brasil. Então não tem sido fácil para o Grêmio enfrentar o Bahia dentro de casa. Por isso, se for para trabalhar a favor do Grêmio, vá, na minha opinião, com o empate anula. Jogos para gols. Kaiserslautern e Greuther Fürth. Fürth foi eliminado da Copa da Alemanha agora. O Kaiserslautern passou. Nuremberg e Schalke. O Schalke também foi eliminado da Copa da Alemanha. Osnabrück e Holstein Kiel. O Holstein Kiel, se eu não estou enganado, também foi eliminado pelo Magdeburg nos penais da Copa da Alemanha. O Freiburg, que foi eliminado pelo Paderborn, enfrenta o Borussia Mönchengladbach. Também acho que é um jogo onde o Freiburg vai vir mordido pela eliminação e pode tentar fazer o Gladbach pagar o pato, mas eu acho que é um jogo para gols. Cologne e Augsburg. Também um jogo bem parelho que tem uma tendência de ambas marcam. Hamburgo e Magdeburg, 2 times muito agressivos dentro e fora de casa, respectivamente, da segunda divisão da Alemanha. E o confronto de Minas entre América Mineiro e Galo, que geralmente apresenta confrontos bem interessantes, principalmente para o mercado de gols. Os últimos jogos 1-1, 1-1, 3-2, 2-0, 2-2. Até um ambas marcam a gente pode ver por aqui. Jogos para correção de preço. O Berlim enfrenta o Frankfurt. O Berlim vem numa fase catastrófica. Perdeu as últimas, acho que 12 ou 10 partidas, mais do que isso. O Brighton enfrenta o Everton, numa odd bem alta até. O Newcastle enfrenta o Arsenal. O Newcastle é um time chato, que já conseguiu complicar a vida do United agora na Copa e vai enfrentar o Arsenal. O Arsenal não vai ter vida fácil por aqui. E quem pode se aproveitar dessa rodada é o City e talvez até o Tottenham. E nós temos, como já falamos, o Boca Juniors com o Fluminense, que é um jogo muito mais de leitura do que propriamente de trabalho pré-jogo. Outros jogos que você pode ficar de olho: meio-dia, Brentford e West Ham. No Egito, Al Ahly. E na Suíça, o Young Boys pega o Intertour. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like para mim no vídeo, que ajuda muito. Juízo, gestão de banca e um grande abraço.